Então, Hoje a gente vai revelar os segredos e quais são os alimentos que ajudam a controlar o diabetes, tanto tipo 1, tipo 2 ou gestacional. é, na verdade, a pessoa com diabetes, a tal da alimentação já é mais complicada, né? Tem que tomar todo cuidado, né, Gislene? Exatamente. Quando uma pessoa é uma portadora de diabetes, precisa saber quais são os alimentos. Não é só, eu vou cortar carboidrato, eu vou cortar açúcares, vou cortar doces, balas, chicletes, bolo. Não. Primeira coisa, quando um portador de diabetes é diagnosticado com essa doença e pensa em cortar esses alimentos, tem que tomar muito cuidado porque está se enganando. O portador de diabetes, sim, ele deve cuidar e evitar esses alimentos doces, evitar também os carboidratos, mas ele não necessariamente precisa excluir da sua vida. Tanto que um portador de diabetes, quando está com uma hipoglicemia, ele precisa de glicose, de açúcar para salvar a vida dele. Por isso que eu já falei aqui em outros momentos sobre dar um sachê de mel ou uma água com açúcar para um portador de diabetes passando mal, ou até mesmo em algum líquido doce, porque vai salvar a vida dele. Porque Uhum. o que muda de ser uma glicose no alvo ou não é ter a glicose no alvo no nosso corpo, que é o equilíbrio certo de glicose para um desequilíbrio. É isso que muda a vida de uma pessoa aí, Uhum. entre podendo ser fatal ou não se não estiver dentro do alvo. E a gente, como mencionou, tem uma alimentação para ser seguida. E não é só uma reeducação alimentar no diabetes, mas saber o alimento certo, a quantidade certa versus a medicação certa. Então, no tratamento do diabetes tem comprimidos, tem insulina, tem situações e protocolos diferenciados para cada caso. Uhum. Então, Gislene, quais são os melhores alimentos, né, para controlar, né, ou prevenir o diabetes? Quando a gente fala de forma aberta, para quem foi diagnosticado, o primeiro passo é a gente fazer algumas trocas inteligentes de alimentos de alto índice glicêmico para os baixo índice glicêmico. Quais são esses, Nutri? Quando a gente fala de farinhas brancas, são alto índice glicêmico. Por isso que um portador de diabetes tem que cuidar e evitar. Não é cortar ou proibir, é evitar os carboidratos brancos, que são as farinhas brancas, por farinhas integrais ou farinhas low carbs. Em seguida, na questão das frutas, preferir frutas mais verdes do que uma fruta muito madura. Por exemplo, uma banana. Consumir uma banana um pouquinho mais verdinha comparado com uma banana muito madura. Quanto mais madura é uma fruta, mais frutose tem na sua composição. Uhum. Preferir carnes brancas, de preferência, grelhados, cozidos, assados em vez de frituras, tá? E claro, a gente tem no portador de diabetes uma situação muito corriqueira, que é a vontade de ficar comendo o tempo todo ou beliscando o tempo todo. Então, eu recebo muito a pergunta, Nutri, o que eu faço, o que eu como, o que eu tenho que fazer nesses momentos, ou até mesmo para quem é cuidador de crianças, que tem crianças com diabetes, às vezes tem essa dificuldade. A gente não pode dizer não e a gente não pode, para uma criança, excluir o alimento, senão Uhum. quando na fase adulta ela desenvolve compulsão alimentar. Mas o que a gente deve fazer então? Ter por perto alimentos de baixo índice glicêmicos. Quais são eles que ajudam nesse momento de ansiedade ou de ficar beliscando? Temos o pepino. Você pode cortar aí um pepino, colocar um salzinho. Se for o pepino em conserva, lavar ele daquela salmoura, porque tem muito sódio. Podemos consumir o palmito também, que é bem saudável e é baixo índice glicêmico. Cortar um tomate e consumir também com um pouquinho de sal. A gente tem cubinhos de cenoura que pode fazer, ou chips de batata doce em casa. Ovo, que é baixo índice glicêmico, né, de se consumir. Então, todos os alimentos de baixo índice glicêmico e que, inclusive, além de abaixar e controlar o diabetes, não vai deixar a pessoa engordar, porque muitas vezes aumenta o peso. Então, esses alimentos são de baixo quilocaloria também. Uhum. E geralmente uma pessoa já diabética, ela precisa de um acompanhamento profissional, né, Gislene?
E quando a gente fala profissional, dependendo da situação, é multiprofissional. Os três principais que um portador de diabetes precisa ter é o nutricionista especialista em diabetes ou emagrecimento, tá? É um portador que precisa também de um endocrinologista especialista em diabetes e um educador físico, exercício físico. São os três pilares que vão fazer com que você controle a sua glicose dentro do alvo estabelecido. Então, é um nutricionista especialista para o diabetes, endocrinologista, que é um profissional médico que estuda sobre a questão hormonal, sobre todo esse desenvolvimento do diabetes e outras doenças paralelas, e até mesmo fazer um exercício físico. Quando a gente fala em exercício físico, claro, é aberto você fazer aquilo que você gosta, desde que seja um exercício um pouco mais aeróbico ou com acompanhamento de um profissional aí em academia, faz todo sentido também. Uhum. Tem como passar a uma lista, assim, um cardápio aí de alimentos que a pessoa com diabetes pode comer, Gislene? Quando a gente fala em cardápio, a gente tem que ter em mente que o cardápio é como se fosse um receituário. E esse receituário a gente só consegue passar realmente com uma avaliação. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, então tem que fazer uma avaliação, ver qual que vai ser o tipo de protocolo para poder fazer o tipo de cardápio. E quando a gente fala em realmente avaliação, tipo de protocolo, isso vai resultar na prescrição do cardápio final. Por isso que a gente fala sempre que cada caso é um caso, cada caso é uma situação e que requer alimentos diferentes ou quantidades diferentes ou até mesmo misturas alimentares diferentes. Mas, de modo geral, o que a gente pode orientar aqui? Buscar por alimentos de baixo índice glicêmicos, buscar aí as frutas que eu mencionei, um pouco mais verdes. A gente pode evitar algumas frutas, como a melancia. A melancia, quando a gente corta, tem uns cristalzinhos brancos dentro, né? Então, isso é a frutose, é o açúcar da fruta que a gente consegue ver Isso que eu ia bem nítido. perguntar, quais são os principais alimentos ou frutas que o diabético não pode comer? Que tem que evitar. Então, é a melancia, a laranja muito doce, muito madura, a uva tem que cuidar bastante, tá? Então, esses os principais alimentos. Mas, claro, sempre, quanto mais madura for uma fruta, mais ele tem que cuidar. A banana, então, se for consumir uma banana um pouco mais verdinha, tranquilo. Agora, se for uma banana mais madura, mais frutosa ela vai ter. E quando a gente fala em tipos de banana, inclusive ontem eu recebi a pergunta assim, Nutri, qual que é a melhor banana para um portador de diabetes em questões de glicose, frutose ou até mesmo outros nutrientes? Na questão de frutose e para o diabético, o melhor é se cuidar de evitar a banana catura e pode consumir a banana prata ou outras modalidades, outros tipos, né, que temos aí de banana. Então, sempre evitar um pouquinho. Mas não querendo colocar aqui uma nutrição muito radical. Mas são alguns pequenos detalhes que a gente pode cuidar. A gordura, tipo assim, prejudica o diabetes? A questão da gordura, a gente tem dois tipos. A gordura ruim da alimentação, que é da fritura, que é das carnes, né? E a gordura boa. Então, a gente precisa aqui falar desses dois pontos. Quando a gente fala da gordura ruim, é a gordura que é proveniente da carne, proveniente dos processados, industrializados, salgadinhos ou até mesmo de uma fritura. Essa gordura, sim, vai se armazenar no nosso corpo, principalmente na região abdominal, e que pode piorar o controle do diabetes. No diabetes tipo 1, a insulina vai ter um pouco de resistência para trabalhar ali na função dela no nosso organismo. Na questão do diabetes tipo 2, a pessoa que já tem aumento de gordura visceral pode desenvolver o diabetes tipo 2 e ao ter o diabetes tipo 2 com o excesso dessa gordura, vai ter aí um pouco de resistência também no controle aí do pâncreas produzir a insulina e até mesmo na função da medicação. Então, cuidado. E quando a gente fala de gordura boa, é a gordura que o nosso corpo precisa, como fontes de ômega 3, 6 e 9. E quando a gente fala, então, de quais são esses alimentos, temos o abacate, o azeite de oliva, sementes de girassol, de gergelim, a chia, linhaça. Então, são fontes de gorduras boas que o nosso organismo precisa. E até mesmo peixes de água salgada são essenciais. O diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, como que se faz essa avaliação, Gislene? A gente tem, claro, exames, então você vai fazer aí toda uma análise nutricional ou com o médico
E o diabetes tipo 1, ele é identificado pelas características de ter um aumento muito radical ou variação durante um dia. Então, ao mesmo tempo que durante em 24 horas pode estar 40 a glicose do indivíduo com uma hipoglicemia, no mesmo dia pode estar 400, totalmente fora aí da linha do alvo, certo? E geralmente vai surgir em crianças e adultos de meia idade. É porque o pâncreas para totalmente produzir insulina. Então, a variação da glicose no sangue, ali na corrente sanguínea, é muito radical durante um dia. Já no portador de diabetes tipo 2, ele vai surgir em adultos, tá? Que não tem uma alimentação muito regrada e não tem exercício físico, que é um pouco sedentário. Um pouco não, já diz a palavra, é sedentário, tá? Então, o pâncreas, ele vai dando sinal que a insulina tá ficando resistente, o corpo dele tá ficando resistente à insulina. Então, a gente vai tendo sinais no organismo que faz com que a pessoa faça alguns exames um pouquinho diferente, como o exame de insulina no corpo, e vai ver o nível que está a insulina do indivíduo nesse corpo. Tem um limite. Acima desse limite, o pâncreas já está falando, ó, estou começando a parar de produzir insulina. Ele está dando sinais. Diferente do tipo 1, ele não dá sinais e ele para totalmente de produzir insulina. Já no tipo 2, ele está ali. Por quê? Porque realmente é tempo que a pessoa vem com uma má alimentação, com sedentarismo, e o corpo vai dando sinais, Então, geralmente faz o exame ali de insulina, faz o teste do dedinho, da gotinha de sangue, faz uma hemoglobina glicada, e aí vai surgir. Já no diabetes gestacional, começa a se fazer o testezinho do dedo também, para verificar quanto que está a glicose, e quando está ali entre 100 e começando a passar de 100, já se começa a ter um olhar diferenciado e cuidando da glicose dessa paciente gestante, né? E que a gente vai começar a cuidar, então, e ali vai verificando se esses dados vão mudando ou não. E se for mudando, óbvio que tem que ter um tratamento. Tem pessoas que estão com diabetes, não sabem, Gisele, quais sintomas que a pessoa possa perceber que essa já está com diabetes? Temos, e muitos, inclusive, às vezes aquela sonolência após a refeição, alimentação, muito sono. Por quê? Porque o alto índice glicêmico, depois de uma alimentação, traz muito sono para o indivíduo. Muita sede. Com essa sede, emagrece muito. Então, tem pessoas que ficam felizes, emagreci 10 quilos em 15 dias ou em 30 dias. Às vezes esse emagrecimento é o próprio corpo, o próprio diabetes que está consumindo com essa pessoa. Porque o diabetes, ela é uma doença que a gente fala que é uma doença que consome com a pessoa. Quando ela não sabe que tem diabetes, ela começa a emagrecer em pouco tempo. Tem muita sede, com isso faz ir muito ao banheiro. Perde peso. Perde peso, e bastante. Mas tem outros casos também que ganha peso também, Gisele, ou não? Geralmente vai ganhar o peso depois que começa o tratamento. E esse peso, obviamente, que é uma readequação do seu corpo. Tem significados diferentes nesses processos de emagrecimento. Então, por isso que a gente fala, nem sempre um processo de emagrecimento é saudável. Tem que ver como que está sendo esse emagrecimento. Se a pessoa não sabe que tem diabetes, emagreceu aí 10 quilos em pouco tempo, tem pessoas que em 15 dias emagrecem 10 quilos, que a gente sabe. Tem que olhar, tem que buscar um tratamento, verificar o que está acontecendo, porque isso é muito perigoso. E quando começa a tomar a medicação certa, fazer o tratamento para o diabetes, que foi diagnosticado com diabetes, ele vai meio que voltar quase para o seu peso ideal. Após isso, se a pessoa realmente ela quer emagrecer de fato, tem que buscar um tratamento nutricional para o diabetes e emagrecimento aí de uma forma adequada. Porque você não pode fazer qualquer dieta para emagrecer sendo portador de diabetes. A gente sabe de muitas pessoas que são portadoras de diabetes e acabam fazendo dietas aí de comer só carnes e saladas, para não dizer outros nomes de dietas. E o que acaba acontecendo? Sobrecarregando o rim. E um portador de diabetes ele tem que cuidar muito do consumo de proteínas, porque a proteína, o diabético, já tem uma influência de prejudicar o rim, vamos dizer assim. E consumindo ainda mais proteínas oriundos dessas carnes, vai sobrecarregar ainda mais. Então, por isso que tem muitas pessoas que têm aí diabetes em pouco tempo e tem problema renal. Então, fica o alerta gigantesco. É preocupante. E a pessoa que não leva a sério, né, o tratamento do diabetes, qual que é as principais causas na pessoa aí, Gisele? Que leva a sério, isso quer dizer, né?
Então, ele vai sim ter um diabetes mais compensado, ele vai ter aí a glicose dentro do alvo. E quando eu falo alvo, por que eu não falo em números aqui? Porque depende muito de cada pessoa, de acordo com o que é estabelecido com o Nutri ou com o médico. Geralmente, esse alvo vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, tá? Se é criança, se é adulto, se é idoso, tem uma variaçãozinha pequena, mas tem, tá? Mas é o alvo que a gente sempre fala. A gente vai ter mais qualidade de vida, é uma pessoa que vai se sentir bem, ela vai saber comer. E quando eu falo em saber comer, geralmente no tipo 1, traz mais liberdade quando aprende sobre contagem de carboidratos. É uma das minhas especialidades, é ensinar inclusive a contagem de carboidratos para você ter uma aplicação certa de insulina e ter liberdade com os alimentos. Essa pessoa ela vai ter muito mais longevidade e qualidade de vida sendo portador de diabetes sem complicações, que é o contrário de quem não cuida. E geralmente quem cuida bem do diabetes aceita a doença. Aceitar a doença é aceitar ela como amiga, tendo ela 24 horas, que tu tem que ter atenção com ela, que tá ali o tempo todo te provocando, o tempo todo querendo te estressar, te dar fome, vontade de comer, mas você tem que dominar e aprender a ser amiga da diabetes. Se a gente for inimigo, excluir, não dar atenção, cada respirada que a gente dá, essa doença pode ser letal. Como eu sempre falo, eu sou uma nutricionista bem clara e objetiva. O diabetes não leva à morte. O que leva é quando você não se cuida, quando você não controla, que você vai ter amputação, que você pode ficar uma pessoa cega, que você pode ter complicações renais ou outras consequências. Por exemplo, você falou amputação, em qual momento que chega a essa fase, a pessoa ter que amputar uma parte do corpo por causa do diabetes? É quando a pessoa passa anos aí sem controlar o diabetes, ou passa anos sem saber que tem o diabetes. Aí muitas pessoas falam, mas eu não sabia que eu tinha diabetes. Tá, mas quando foi a última vez que tu foi fazer um exame, então? Toda a população, indiferente se tem ou não algum problema, tem que pelo menos uma vez ao ano fazer aquele tal do check-up, certo? Então, às vezes a pessoa fala, mas faz 10 anos que eu não vi, ou 10, 5 anos. Tá, mas então... Tá explodindo o diabetes. Exato. Então, quando que foi a última vez que você fez um exame? Principalmente um check-up, que é o mínimo uma vez por ano, tá? Essa pessoa, então, foi diagnosticada com o diabetes, às vezes passa 5 anos, 10 anos, e isso eu tô falando aí de relatos de pacientes que me trazem diariamente em consultório, falando que não davam atenção para o diabetes. Comia tudo o que queria, não dava atenção para a doença. Eu tenho um paciente que, inclusive, ele ficou quase 30 anos negando o diabetes. E do nada, um certo dia, ele amanheceu com a visão embaçada, ele perdeu a visão e hoje ele não tem mais recursos, é totalmente cego. Há pacientes aí, então, pessoas que começam a passar mal, e o diabetes descompensado há anos nesse organismo, como que começa uma possível amputação? Uma unha encravada no pé, né, no dedão do pé, que a gente fala, uma possível, um espinho que cutucou ali e ficou, começa aquilo a fazer inflamação, começa a ter aquela pus, começa a não cicatrizar, e vai inflamando o dedo, e vai fazendo aquele tratamento, ou às vezes uma ferida que não cicatriza, e é um processo, vai passando dias, vai passando meses, e não consegue mais aí ter um tratamento. Vai no pronto-socorro, eles não conseguem mais dar volta e chega a necrosar então esse dedo. Começa então aí o processo necessário de amputação. Quando amputa um dedo, tem o quê? O pé. Então precisa acontecer o quê entre o dedo amputado e o pé? A cicatrização, que era igual lá no espinho. Não cicatriza, começa também aí uma má formação do pé, e vai aquele ciclo. Se não melhorou com um espinho que era iniciante, machucou o pé, ou um dedo ali de uma unha encravada, imagina num dedo que foi amputado. Como que começa a ficar esse pé? Vai necrosando. Então, parte para a amputação do pé. E assim vai para o pé, às vezes vai para a perna. Então, quando se consegue parar a inflamação, a cicatrização boa, consegue-se controlar todo o processo para se amputação. Mas há casos que chega e não vai conseguindo mais nada. É uma doença que tem que levar a sério mesmo, né, Gisele? Exatamente. É uma doença silenciosa. Por isso que a Nutri está aqui toda segunda-feira pegando
esse tema bem forte com todos os nossos ouvintes, para falar sobre diabetes, para realmente, alguns devem se perguntar, mas de novo sobre diabetes? Sim, é uma doença que é multissetorial no nosso corpo, multiproblemática que a gente fala, e por isso que cada dia a gente traz aqui uma correlação com o diabetes para você ouvinte ter noção, ter atenção com essa doença. Às vezes você não tem a doença, mas conhece alguém. Hoje são milhões e milhões de pessoas que têm diabetes e que você provavelmente pode estar ajudando essa pessoa.